Fala, meus investidores, minhas investidoras! E principalmente você que abre o relatório gerencial achando que vai ler só rapidinho e quando percebe, já está questionando todas as decisões financeiras da própria vida. Hoje o papo é sobre o BRCU11, o famoso fundo logístico que muita gente tem na carteira, acompanha todo mês. Mas vamos ser honestos. Metade das pessoas olha só o dividendo e fecha o relatório como se tivesse entendido tudo. Então hoje a missão é simples: pegar esse relatório gigante, cheio de número, gráfico e palavra bonita, e traduzir para português de investidor, pessoa física sobrevivente da Bolsa Brasileira. O BRSQ11 é basicamente o seguinte: você não tem alguns bilhões para sair comprando galpão logístico pelo Brasil. Então você compra uma pequena parte de vários deles e deixa grandes empresas pagarem aluguel para você todo mês. É o sonho imobiliário sem precisar resolver infiltração. Vazamento ou ligação de inquilino às 7 da manhã, dizendo que o portão travou. Hoje o fundo possui 14 propriedades logísticas espalhadas pelo país, somando quase 600 mil metros quadrados de área locável. Para visualizar isso, é espaço suficiente para guardar absolutamente tudo que a gente compra por impulso na internet, achando que estava em promoção. E aqui entra um ponto importante. Cerca de 71% dos imóveis são do tipo Las Mille. Traduzindo sem frescura, são galpões próximos dos grandes centros urbanos. Ou seja, aquele produto que você compra hoje e chega amanhã provavelmente passou por um galpão parecido com os do BRCU11. O fundo, basicamente, ganha dinheiro com a ansiedade coletiva por entrega rápida. Outro detalhe que o gestor faz questão de destacar, e com razão, é que uma parte relevante dos ativos fica próxima da cidade de São Paulo. No setor logístico, localização não é detalhe, é praticamente tudo. Galpão longe demais, vira só um prédio gigante esperando alguém aparecer. Empresa prefere pagar aluguel mais caro perto do consumidor do que perder eficiência logística. A vacância atual do fundo está em torno de 7% e sempre que o investidor vê a palavra vacância, já começa a coçar o dedo no botão de vender. Mas calma! Parte desses espaços vagos está em imóveis específicos, que já possuem negociações em andamento. Não é galpão abandonado com eco e mato crescendo. Existe conversa, visita, negociação, aquele processo normal, até alguém assinar contrato. Inclusive, o relatório mostra que algumas áreas já têm interessados em volumes próximos ou até superiores ao espaço disponível. Isso significa que o gestor está trabalhando para reduzir essa vacância, que é exatamente o que o cotista quer ver. Os contratos de locação possuem prazo médio de quase 5 anos. Isso é importante porque traz previsibilidade de receita. Além disso, mais de 1/3 dos contratos são atípicos. E contrato atípico é praticamente o seguro emocional do investidor. Se o inquilino resolver sair antes do prazo, a multa costuma ser pesada o suficiente para fazer a empresa reconsiderar a decisão várias vezes. Outro ponto positivo é o perfil dos inquilinos. A maior parte possui grau de investimento, ou seja, empresas grandes, estruturadas e com capacidade financeira real. Porque no final das contas não importa o tamanho do galpão se quem está dentro não consegue pagar aluguel. Entrando nos números do mês, o fundo apresentou uma receita total acima de 30 milhões de reais em janeiro. Mas aqui entra aquele detalhe que o investidor mais atento precisa observar. Parte desse resultado veio de eventos não recorrentes, ligados a ajustes societários e recebimentos específicos. Ou seja, não dá para assumir automaticamente que esse nível de receita vai se repetir todo mês. E é exatamente por isso que analisar relatório vai além de olhar o número grande e sorrir. O dividendo anunciado foi de 87 centavos por cota, o que coloca o dividend yield anualizado próximo de 8,7%. Não é um rendimento explosivo, não é promessa milagrosa, mas mostra consistência. E no mundo dos FIIs, consistência normalmente vence empolgação. Um detalhe muito interessante é que o fundo distribuiu pouco mais da metade do lucro caixa do período. Isso significa que não saiu
pagando tudo que entrou. Existe uma reserva acumulada relevante, superior a 30 milhões de reais. Em outras palavras, o fundo tem gordura para queimar caso aconteça algum período mais fraco. É como um fundo de emergência. Só que coletivo. Operacionalmente, algumas notícias ajudam bastante. O cenário. O Nubank assinou contrato em um dos ativos de Viracopos e a FedEx expandiu sua área locada. Resultado direto disso, redução de vacância e aumento da previsibilidade de receita. Galpão cheio costuma significar investidor dormindo melhor. Quando olhamos a rentabilidade dos últimos 12 meses, o BRCU11 conseguiu superar o FQs, entregando desempenho superior ao índice geral dos fundos imobiliários. Desde o IPO, o retorno acumulado também permanece bastante sólido, mostrando que o fundo conseguiu atravessar diferentes momentos de mercado, mantendo geração de valor. Hoje, o fundo conta com cerca de 127 mil cotistas e negocia diariamente milhões de reais em volume. Isso pode parecer detalhe, mas liquidez importa muito. Ninguém pensa nisso quando está comprando, mas todo mundo lembra quando precisa vender. Em relação ao endividamento, o nível continua relativamente baixo para o padrão do setor. Nada que indique alavancagem excessiva ou risco fora de controle. A gestão segue uma linha mais conservadora, sem movimentos extremamente agressivos. A qualidade dos imóveis também chama atenção. A maior parte do portfólio é classificada como padrão a mais, ou seja, estruturas modernas, eficientes e alinhadas ao que grandes empresas procuram hoje. Imóvel logístico envelhece rápido se não acompanhar as necessidades operacionais, então esse ponto pesa bastante a favor. Claro que nem tudo são flores. Ainda existem áreas vagas a serem ocupadas. Algumas despesas financeiras aumentaram por conta de aquisições recentes e sempre existe o risco natural de renovação contratual no futuro. Nada fora do normal, mas pontos que o investidor precisa acompanhar sem romantizar o investimento. No geral, o relatório mostra um fundo maduro, com ativos bem localizados, inquilinos fortes e gestão ativa, tentando manter a ocupação elevada. Não é aquele fundo que promete dividendos absurdos, nem crescimento explosivo da noite para o dia. É mais o perfil de construção patrimonial gradual. O tipo de fundo que trabalha em silêncio enquanto o investidor segue a vida. E no fim do mês aparece aquele rendimento na conta. Lembrando que os galpões continuam lá, funcionando, movimentando mercadoria e gerando aluguel. Por quê? No final, investir em logística é quase investir no comportamento humano moderno. Enquanto existir gente comprando online, esperando entrega rápida e clicando em comprar agora, galpão bem localizado continua tendo valor. E agora fica a reflexão. BRCU11 ainda faz sentido na carteira? É posição para aumentar, manter ou apenas acompanhar, esperando novas locações? E a gente prefere entender antes